Olá, tudo bem? Então, nesta quarta aula, nós iremos tratar de estrutura de exclusão múltipla, que também é conhecida como switch case. Então, o switch case vem a ser uma estrutura em que a gente tem diversas opções distintas para uma mesma variável, certo? E a depender da opção desejada, a gente tem ações distintas. Então você pode se perguntar por que não utilizar o if-else alinhado. Então, o switch case nada mais é do que uma alternativa ao uso do if-else, certo? Não é proibido usar o if-else, mas a depender da quantidade de opções, de possibilidades que você tenha, talvez o uso do switch case seja mais interessante, como a gente vai ver nos exemplos, certo? Então, esse comando ele tem essa estrutura aqui, switch, entre parênteses, a constante que você deseja avaliar o valor. Normalmente a gente pode utilizar aqui uma variável, identificador de uma variável, e entre chaves, né, o bloco das chaves aqui, abre chave e fecha chave, nós temos as possibilidades de valores para essa constante, certo? Então, caso o valor 1, então a gente toma uma série de ações, então aqui a gente descreve os comandos. Ao final existe esse comando break, certo? Que ele impede que os comandos, que os casos abaixo sejam executados. Então, ao final de cada caso, é necessário colocar esse break aqui para impedir fluxos errados dentro da sua estrutura do switch case. Então, perceba que para cada caso deve ser explicitado o valor, certo? E após o valor, 2 pontos, a série de comandos e por fim o break, certo? Então, caso o valor 1, faça isso. Caso o valor 2, faça aquilo. E existe também essa palavra-chave default, que ela serve para especificar. Na verdade, esse default ele vai ser usado quando o usuário digitar, por exemplo, se essa constante for armazenada numa variável, se o usuário digitar um valor que é diferente dos valores especificados aqui, então esses comandos vão ser executados. Então, se a gente tiver aqui caso 1, 2 até o caso 3, se o usuário digitar 4, 5, 6, dentro dessa estrutura do switch, ele vai entrar nesse default aqui e vai executar esses comandos aqui, como a gente vai ver no próximo exemplo, certo? Então, o switch case ele tem essa estrutura. Então, como eu também já havia mencionado, serve como uma alternativa para o uso do if-else alinhado. Então, é interessante, em alguns casos pode ser interessante utilizar o switch case. Então, num primeiro momento, existe aqui o valor da expressão avaliada, que é justamente entre aqueles parênteses, né, como eu havia mencionado aqui. Nesse momento aqui existe a avaliação do valor dessa constante e, a depender do valor, comandos distintos serão realizados, certo? Bom, também eu já havia mencionado isso aqui, existe essa palavra-chave default, que serve para indicar quando um conjunto de comandos vão ser executados para casos que não tenham sido especificados naqueles cases. Então, se o usuário digitar um valor que não está especificado em um dos cases, então o bloco default ele vai ser acionado, certo? Bom, uma outra ressalva importante que deve ser feita é que aquela constante que vai ser utilizada, vai ser avaliada, ela normalmente ela só pode ser do tipo caractere, do tipo inteiro ou do tipo long. O long é uma variação do inteiro, certo? A gente pode ter o inteiro normal, o inteiro comum, e pode ter também o long int, que aí você tem um intervalo maior de valores em que você pode utilizar números maiores, certo? Então, fica aí a curiosidade para você pesquisar um pouco em casa, exemplos de long int, certo? Long float e outros exemplos,
visto que na segunda aula a gente comentou tipos básicos de dados e, muito embora eu tenha comentado a existência de outros tipos, certo? Então, outra observação que pode ser feita em relação ao uso do switch case é que normalmente é utilizado quando a sua aplicação, seu programa, ele tem uma estrutura de menu, certo? Então, normalmente quando você tem um menu com várias opções, para a opção 1 faça isso, opção 2 faça aquilo, 3 aquilo. Então é normal, é comum utilizar um switch case para tratar esse caso, certo? Então, o primeiro exemplo aqui do uso do switch case seria esse programa aqui, arquivo main.c, a biblioteca stdio está sendo incluída, função main, como a gente já viu em alguns exemplos, que é a função principal que vai ser executada pelo computador. Em um primeiro momento, a variável dia do tipo inteiro está sendo declarada e está sendo atribuído o valor 0. No segundo momento, está sendo pedido, está sendo exibida na tela a mensagem pedindo, solicitando para o usuário digitar o número correspondente ao dia desejado. A leitura está sendo feita aqui pelo scanf, passando o código %i para indicar que vai ser lido o número inteiro. E nesse segundo componente aqui está sendo passado a variável dia e o i comercial para indicar o endereço de memória dessa variável dia. E posteriormente, como a gente tem 7 dias na semana, a gente pode utilizar aqui o switch case, em que a gente vai ter, aí obedecendo aquela estrutura do switch case, então a gente tem essa palavra-chave, switch, abre parênteses a variável que a gente quer testar o valor, fecha parênteses e abre chaves. Então aqui a gente tem o bloco do switch e nesse caso a gente está especificando todos os casos possíveis que a gente tem interesse de valores para essa variável. Então a gente tem interesse no valor 1, então caso 1 vai ser exibido aqui o dia domingo com o uso do printf. E em seguida o uso do comando break para que nada disso mais seja considerado. Caso 2, segunda-feira, e assim sucessivamente até chegar no último caso, caso 7, em que vai ser exibido o sábado. Se por acaso o usuário digitar um valor diferente fora desse intervalo de 1 a 7, então vai ser exibido aqui que o valor informado é inválido, certo? Então, o switch case tem essa estrutura aqui, que é uma estrutura simples, e lembrando que isso que está sendo feito aqui com o uso do switch case poderia ser feito utilizando aí o nosso if else aninhado, certo? Mas que para determinados problemas, determinadas situações, o uso do switch case ele acaba sendo mais interessante. Então vamos ver aqui um segundo exemplo, certo? Da aplicação do switch case. O problema é descrito dessa forma aqui. Então uma loja está dando desconto em todos os seus produtos, sendo que para os produtos do tipo 1 vai ser dado um desconto de 15%, produtos dos tipos 2 e 3 será dado 20% de desconto, e os produtos do tipo 4 terão 23% de desconto. Então é pedido para fazer um programa que vai facilitar o cálculo para os vendedores da loja. Então o programa ele vai receber o preço do produto e o tipo e deve apresentar um novo preço já com desconto, certo? Então vamos ver como é que seria a solução desse problema. Então aqui a gente tem um exemplo de solução. Novamente aqui a estrutura padrão de um código em C. Então aqui a gente tem a inclusão das bibliotecas com o uso do jogo da velha include. Então a gente está incluindo aqui as bibliotecas stdio.h e stdlib.h. Em seguida a declaração aqui da função main, int main, e o abre chave, fecha chave aqui, indicando o bloco da função main. Então no primeiro momento, o que é de interesse nesse problema?
Bom, vai ser informado o tipo de um produto e o seu preço, certo? Então, esses são os dados de entrada. Vai ser informado o valor de um produto e o tipo dele. E, para esse produto que vai ser informado o tipo, a gente quer saber um desconto e esse desconto está atrelado ao tipo do produto. Então, num primeiro momento, estão sendo declaradas 3 variáveis, um inteiro tipo, que está recebendo o valor 0, e 2 variáveis do tipo float, que nesse caso aqui é preço e desconto. Então, através do printf está sendo exibido essa mensagem, digita o valor do preço do produto. Em seguida, o preço está sendo lido através da função scanf. Depois, no segundo momento, está sendo exibida a mensagem, digita o tipo do produto. E em seguida, o tipo informado está sendo armazenado na variável tipo. Então, posteriormente, está sendo utilizado aqui o switch case. Então, a variável que está sendo avaliada nesse caso é tipo, porque o desconto vai variar de acordo com o tipo do produto, certo? Então, nesse caso, a gente tem 4 tipos possíveis de acordo com a descrição do problema. A gente tem produtos do tipo 1, produtos do tipo 2, 3 e 4, certo? Então, nesse caso, a gente está especificando aqui o caso 1, 2, caso 3 e caso 4. Então, perceba aqui que no caso dos produtos do tipo 2 e 3, eles vão ter o mesmo desconto. Então, no final aqui do caso 2, não está sendo colocado o break. O break, nesse caso, só está sendo colocado após o caso 3, porque esse desconto ele vai ser aplicado tanto para o caso 2 como para o caso 3. Então, para cada caso aqui, o desconto está sendo modificado, né? Para o caso 1, o desconto é de 15%, 2 e 3, 20%, e o caso 4, 23%. Caso seja informado um tipo diferente, desses aqui que foram especificados, vai ser informada aqui a mensagem tipo inválido, certo? E por fim, né, caso tenha sido especificado o tipo correto, esse printf aqui deveria ter sido exibido utilizando um if, certo? Se o tipo foi aqui entre 1 e 4, então o preço do novo preço seria calculado de acordo com o desconto, certo? Então poderia ter sido melhorado esse exemplo aqui. Então, caso tenha sido informado de 1 a 4, o novo preço do produto vai ser exibido aqui através do printf, vai ser calculado de acordo com essa expressãozinha aqui, certo, pessoal? Então, nesse exemplo aqui, é possível ilustrar o uso do switch case, em que nada mais é do que uma forma alternativa em relação ao uso do if-else alinhado, certo? Então perceba que se a gente tiver muitos casos, por exemplo, 10 casos, 15 casos, 20 casos, o uso do switch case acaba sendo interessante porque deixa o nosso código organizado e visualmente mais elegante do que em relação ao uso do if-else alinhado, onde a gente teria também a exclusão múltipla, né, que ficou com um errinho aqui, né, no título do slide, mas seria aqui exclusão múltipla, e no caso aqui do switch case acaba sendo uma opção interessante, muito embora pudesse ser possível também o uso do if-else, certo? Então agora eu peço para você, olhando os exemplos passados, né, fazer um programinha que ele vai solicitar ao usuário para entrar com um número de 1 a 12, e de acordo com o número informado, o seu programa ele deve dizer qual é o mês do ano equivalente ao número. Então, se for informado o valor 1, seu programa deve exibir janeiro, 2, fevereiro e assim sucessivamente. E nesse caso, a sua solução deve utilizar o switch case, certo? Então, convido você a resolver esse pequeno problema para fixar, né, o que foi visto nessa aula, e bem como pegar os exemplos anteriores e fazer você mesmo aí no seu computador, e além disso fazer outros exemplos também, como
além dos que eu vou sugerir mais à frente, certo? Nos próximos passos do curso. Lembrando que para cada tópico desse de aula, né, eu gravei alguns exercícios resolvidos, está tudo disponível no canal, mas além disso, tanto na plataforma RI, como no The Huxley, né, que é outra plataforma com problemas cadastrados, é possível encontrar outros exercícios em que você pode praticar ainda mais, e lembrando que apenas a prática vai aperfeiçoando os nossos conhecimentos e vai nos ajudando a consolidar cada vez mais o que a gente vai aprendendo, certo, pessoal? Então, o intuito dessa aula, o objetivo dessa aula era de apresentar o switch case, comando da exclusão múltipla. Espero que tenha ficado claro. Então, as referências aqui dessa aula, novamente os slides do professor Edward, bem como o capítulo aqui do nosso livro Texto Base, mas outros livros também são bem interessantes e apresentam o conteúdo de forma satisfatória, certo? Então, caso você não encontre esse livro, você pode utilizar outros livros que existem aí de autores, de bons autores, para estudar esse assunto, bem como páginas diversas na web, certo? Então, é isso, bons estudos, espero que tenha ficado claro, né, a explicação. Quaisquer dúvidas, coloque aí nos comentários, colaborem com seus colegas e até mais. Bons estudos!